STF julga a viabilidade de crédito tributário envolvendo matéria-prima e material de embalagens provenientes da Zona Franca de Manaus. A União deixa de arrecadar tributo. Polícia Federal envia ao MPF pedido de prorrogação de inquérito que investiga o atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora. Leilão do TRT em Brasília vai levantar fundos para a quitação de dívidas trabalhistas. Os lances iniciais são abaixo do preço de mercado. Toda a renda obtida com as vendas vai para uma conta judicial. E corte de árvores no Distrito Federal vai parar na Justiça. A indignação começou por causa de um angico vermelho, uma espécie que produz madeira resistente, tem mais de 25 metros de altura e estava aqui há quase 60 anos. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa julgamento sobre viabilidade de crédito tributário envolvendo matéria-prima e material de embalagens provenientes da Zona Franca de Manaus. E hoje também o plenário do Supremo aprovou a lista tríplice para a vaga de ministro titular do TSE. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes da sessão para a gente. Oi, Carla, boa noite. Essa escolha da lista foi no início da sessão? Foi exatamente isso, William. Foi logo no comecinho da sessão. Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, logo no começo da sessão plenária da tarde de hoje, os ministros fizeram aí a eleição desta lista tríplice para a vaga de titular do Tribunal, de ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Os indicados, então, aqui pelo STF foram a ex-advogada-geral da União, Grace Maria Mendonça, e os atuais ministros substitutos do TSE, os advogados Sérgio Banhos e também Carlos Obá. E olha só, a ex-AGU, a Grace Maria Mendonça, ela recebeu os 10 votos dos ministros presentes aqui na sessão de hoje e os outros dois advogados receberam cada um 7 votos. Essa lista tríplice, ela segue agora para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele, então, vai escolher o novo integrante, o novo ministro, a nova ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o novo ministro, a nova ministra, ele vai ocupar o cargo deixado pelo ministro Admar Gonzaga. Ele vai deixar o cargo no próximo dia 27 de abril, William. Cara, e no caso envolvendo o crédito tributário, como é que ficou o julgamento? Vamos lá, William. Então, sobre este caso, nós tivemos hoje à tarde totalmente dedicada ao julgamento deste recurso. Ele trata aí sobre a possibilidade das empresas terem direito a créditos do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, de matéria-prima e insumos isentos comprados na Zona Franca de Manaus. Lembrando que a Zona Franca de Manaus ela foi criada aí entre os anos 50 e 60 e tem mais ou menos 500 empresas que atuam, indústrias que atuam no polo industrial lá em Manaus. A principal discussão aqui é saber, então, se as empresas têm direito ou não ao crédito de IPI. No recurso de hoje, é um recurso que foi apresentado pela Fazenda Pública da União. O principal argumento é de que as empresas não teriam direito ao creditamento, porque não está previsto na Constituição e apenas uma lei aí poderia garantir esse benefício. Então, hoje à tarde tivemos as sustentações orais, 5 sustentações orais. Vamos acompanhar a reportagem. Durante a sessão, os que defenderam a possibilidade de utilizar os créditos de IPI de matérias-primas e insumos isentos ressaltaram que o benefício é importante para o fortalecimento das empresas que atuam na Zona Franca de Manaus. Nós temos na Zona Franca aproximadamente 500 empresas instaladas que geram 500 mil empregos diretos e indiretos. E, ora, sem esse creditamento, sem esses benefícios que foram a razão de serem as empresas transferidas para a Zona Franca, elas fechariam as portas, gerariam um grande desemprego e a nossa soberania e segurança, e mesmo o desmatamento,
iria acontecer. O que deve ficar claro é que a Constituição Federal de 88 não atribui à Zona Franca de Manaus um tratamento privilegiado, isto é, um tratamento diferente sem um motivo que justifique. Ao contrário, foi com a finalidade de buscar uma igualdade de fato inexistente em virtude de desvantagens geográficas e econômicas, que a CF, nossa Constituição Federal, atribuiu a ela um tratamento jurídico diferente dentro do sistema federativo. Por outro lado, os contrários ao creditamento afirmaram que permitir os créditos de IPI nesses casos geraria um benefício fiscal não previsto em lei e ainda sem estudo dos impactos dessa medida no sistema fiscal. Não há uma cruzada da Fazenda Nacional contra a Zona Franca de Manaus em absoluto. Todos nós reconhecemos a importância da Zona Franca de Manaus, a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus. Estamos falando, excelências, num cálculo de 16 bilhões de reais por ano, caso essa tese seja vencedora. 16 bilhões, a gente consegue duplicar o valor do Bolsa Família. Mas se isso vicejar, esses 16 bilhões têm destino certo. É o creditamento para grandes fabricantes de produtos não essenciais que vão adquirir da Zona Franca. Nós não podemos aceitar o argumento do desenvolvimento regional, porque existem outras regiões brasileiras também carentes de desenvolvimento. É o caso do norte de Minas, que tem um grande número de associados da FEBRAS e que é muito carente economicamente. Então, se por um lado a Zona Franca, o Estado do Amazonas, advoga a tese dos incentivos fiscais para fins de desenvolvimento regional, nós não podemos descurar que outras regiões brasileiras também têm esse direito. O que a Constituição assegura é a não cumulatividade e não o sistema de créditos fictos ou a geração de um crédito para quem adquire algo com isenção. Isso é possível ao legislador, mas não é algo automático do sistema tributário. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, destacou a importância da Zona Franca de Manaus para o país, mas disse que não é possível permitir o uso de créditos do IPI, já que poderia beneficiar indevidamente empresas fora da Zona Franca. A isenção é regional, beneficiando indústrias localizadas na Zona Franca, alcançados insumos e produtos finais. A União deixa de arrecadar tributo. O fato de um insumo ser isento faz-se isolado. E após, então, o voto do relator, o ministro Marco Aurélio, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o relator. Já o ministro Edson Fachin foi o primeiro a abrir divergência. Ele disse que esses créditos são, se possíveis, que podem sim ser recolhidos. Ele disse que isso seria uma exceção aí. Também seguiu a divergência o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, inclusive, chegou a dizer que este era um caso que não deveria ter parado aqui no STF, que é uma discussão que o Congresso Nacional deve fazer sobre esses limites aí dos créditos de IPI na Zona Franca de Manaus. Mas o ministro ressaltou que é importante esse tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. O julgamento ele não foi finalizado hoje por causa da hora. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, disse então que esse vai ser o primeiro caso da sessão da quinta-feira de amanhã à tarde. Bom, é isso e agora voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigada, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar da sessão de amanhã no Supremo. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Nós acompanhamos uma sessão hoje com um tema único, né? Como vimos aí na reportagem da Carla Lucena. O que você destacaria para amanhã, então? Além desse julgamento, que já está prometida a sua retomada, outros 6 processos estão na pauta de julgamento. 5 deles envolvem embargos de declaração em 4 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, todos eles envolvendo decisão do Supremo, que teria decidido sobre imunidade tributária de entidades beneficentes de assistência social. O argumento trazido nesses embargos de declaração, todos eles da relatoria, os embargos de declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Rosa Weber e os embargos de declaração no recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, em todos eles a alegação de contradição e omissão no acórdão e no recurso extraordinário um pedido de modulação de efeitos. Então, eu tenho para mim que esse pode ser, caso venha a ser apregoado, um julgamento conjunto. Mas está na pauta de julgamentos também uma possível retomada da ação direta de inconstitucionalidade que questionou a lei que permitiu a utilização de aeronaves para pulverização de inseticidas como uma forma de prevenção do Aedes aegypti. O julgamento foi iniciado no dia 4 de abril no plenário e foi suspenso para aguardar os votos do ministro Celso de Mello e Dias Toffoli, que estavam ausentes justificadamente naquela sessão.
A ministra Carmen Lúcia já proferiu seu voto, entendendo que a lei, nessa parte questionada, seria inconstitucional, não poderia ser utilizada essa aeronave. Um dos motivos é porque ela não constava do texto da medida provisória que foi convertida em lei, ela foi produto de uma emenda parlamentar, e ainda que estudos e pareceres realizados tanto pelo Poder Executivo quanto por entidades não estatais disseram da ineficácia dessa medida e dos malefícios que podem ser trazidos ao ser humano. Mas essa não foi a mesma conclusão que os outros ministros que já votaram acabaram decidindo. 4 ministros acabaram dando interpretação conforme para essa legislação para dizer que é constitucional, mas que deve haver uma autorização prévia, não só da autoridade sanitária, como também da autoridade ambiental, para que essa pulverização aconteça. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela parcial procedência também para excluir a possibilidade do uso de aeronaves, mas a possibilidade de pulverização. Julgamento suspenso pode ser retomado amanhã na sessão plenária dessa quinta-feira. Vamos aguardar. Então, você estará aqui também, né? Logo após a sessão plenária, né, Karina? Logo após a sessão. Até lá, então. Obrigada por hoje. Até amanhã. Obrigada, até. E a Polícia Federal pediu nova prorrogação para concluir o segundo inquérito que investiga o atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com o delegado Rodrigo Moraes Fernandes, o pedido é para que a apuração se estenda por mais 90 dias. O documento foi encaminhado nesta quarta-feira para o Ministério Público Federal para que o órgão se manifeste sobre a solicitação. Esta é a terceira vez em que a Polícia Federal pede a extensão do prazo. Este segundo inquérito apura se houve participação de terceiros ou grupos criminosos por trás da ação de Adélio Bispo de Oliveira, agressor confesso de Bolsonaro. Ele foi preso em flagrante logo após o atentado e confessou a autoria do crime. E ainda nesta edição, amanhã tem leilão no TRT para quitar dívidas trabalhistas. É a forma que nós temos de vender os bens dos devedores para pagamento das dívidas trabalhistas. Materiais de construção, carros e até uma casa vão a leilão amanhã pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília. São itens penhorados para pagamento de dívidas trabalhistas. São diversos bens incluídos no leilão. Vão desde bicicletas e materiais de construção até carros e uma casa em um bairro nobre de Brasília, com lance inicial de R$1 milhão. É a forma que nós temos de vender os bens dos devedores para pagamento das dívidas trabalhistas. O trabalhador que é credor no processo, ele pode adjudicar o bem, ou seja, receber o bem em pagamento parcial ou total da sua dívida, ou ele pode também participar como arrematante nos leilões realizados. Os lances iniciais são abaixo do preço de mercado. Toda a renda obtida com as vendas vai para uma conta judicial. De lá, o dinheiro vai ser encaminhado para os trabalhadores que ganharam na justiça o direito de receber os valores devidos. Ele é um procedimento previsto e que está disponível para o credor em toda e qualquer execução trabalhista, desde que o devedor não cumpra espontaneamente a intimação do juiz para comparecer em juízo e pagar espontaneamente a dívida. O leilão começa às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Os interessados podem ir até o auditório do Fórum Trabalhista de Brasília ou fazer os lances pela internet. A lista completa de todos os bens incluídos no leilão você encontra no site do Tribunal Regional do Trabalho. O endereço aparece aí na sua tela. Ser dirigente sindical ou membro de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, são situações que geram estabilidade no emprego. Em casos assim, a Justiça do Trabalho determina a reintegração dos funcionários demitidos. Jorge foi dispensado de uma empresa do ramo químico em que trabalhou durante 15 anos. Alegou que agora está terceirizando, mas só terceirizou só alguns setores, e justamente dos cipistas. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho assegura aos empregadores o direito de dispensar seus funcionários sem justificativa, mas em alguns casos a dispensa pode ser considerada nula, como aconteceu com Jorge. E o resultado disso é a reintegração ao trabalho. A reintegração é a consequência natural de uma despedida que não deveria ter ocorrido.
O normal, a situação mais comum que se pede uma reintegração é quando há uma despedida de alguém portador de uma estabilidade. As situações que geram estabilidade são gravidez, acidentes de trabalho, doença ocupacional, ser membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e ser dirigente sindical. A Justiça pode determinar essa reintegração por uma decisão liminar, ou seja, sem a ouvida a parte contrária, ou em sentença. No caso do Jorge e de 2 colegas, a Érica foi a oficiala de justiça responsável por informar a empresa da decisão judicial. Eles não poderiam ser dispensados no período de estabilidade para cipistas, o que os impediu de participar da nova eleição para a função. Então, a decisão, além de anular todos os efeitos da nova eleição, determinou que eles fossem reconduzidos, que a posse do seu vínculo empregatício fosse devolvida a eles naquele ato. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do prefeito e vice da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Com a decisão, o município terá novas eleições. Os ministros do TSE julgaram recursos de Carlos José Gama Miranda e Luciano de Oliveira Vidal, eleitos em 2016, prefeito e vice da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Eles foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral Fluminense por diminuírem a carga horária de servidores municipais e intensificarem um programa de regularização fundiária da prefeitura em período eleitoral. O TSE considerou que não houve irregularidade na diminuição das horas trabalhadas por funcionários do município, mas os ministros entenderam que o aumento de regularização de terras foi irregular. Por isso, mantiveram a cassação de Carlos José e Luciano. Uma vez mantida a decisão de cassação para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Paraty, devem ser convocadas novas eleições a partir da publicação do acórdão nos termos de julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. O plenário também julgou 4 prestações de contas. O relatório do Partido Progressista foi reprovado. Isso porque o partido, não cumpriu a obrigação de destinação mínima a programa de incentivos à participação da mulher na política em 4 exercícios financeiros subsequentes, 2010, 2011, 2012 e 2013. E 2, destinou recursos do fundo partidário para a defesa de filiados do partido em ações de improbidade administrativa e procedimentos criminais nos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Já as contas do PTB foram aprovadas com ressalvas. Esse valor, embora significativo, não acarreta a desaprovação das contas, uma vez que não compromete a sua regularidade e transparência. E o PMN teve a prestação de contas desaprovada pelo TSE. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Admar Gonzaga, que apontou irregularidades correspondentes a 23,54% dos repasses do fundo partidário recebidos pelo partido em 2013. Associado ao preceito estampado no artigo 44, 5º da Lei dos Partidos, justifica a desaprovação das contas com a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 2 meses, a ser cumprida ao longo de 4 parcelas mensais, a devolução de valores ao erário e a aplicação de recursos na promoção de participação feminina na política, com acréscimo de 2,5%, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo. O ministro Admar Gonzaga também foi o relator das contas do PCO. O relator encontrou problemas em gastos correspondentes a 25,88% do dinheiro público recebido pelo partido. Por isso, votou pela desaprovação da prestação do PCO. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A derrubada de 2 árvores que estavam há quase 60 anos em uma área nobre de Brasília foi parar na Justiça. Em Brasília, a derrubada de 2 árvores foi parar na Justiça. Árvores precisam de poda e, em algumas situações, precisam até ser cortadas.
Mas as duas medidas devem seguir as regras definidas em normas locais. E não importa se as espécies estão em área pública ou particular. Ao pedir a autorização, os técnicos avaliam o motivo para o corte ou poda. Em geral, a aprovação está ligada ao comprometimento da estrutura e ao risco de queda. Nesta quadra, em Brasília, as faixas expressam a indignação dos moradores. A indignação começou por causa de um angico vermelho, uma espécie que produz madeira resistente, tem mais de 25 metros de altura e estava aqui há quase 60 anos. No dia 19 de março, um homem chegou com uma motosserra, disse ser funcionário da empresa que é dona desta área e que precisava derrubar a árvore para construir mais um comércio na região. A imagem do velho angico indo ao chão causou sofrimento. Ver uma árvore dessa de 50, 60 anos de idade ser tombada unicamente pelo objetivo da ganância comercial, construir mais um prédio, olha, é doído. Os moradores processaram a empresa. Há um decreto de 2006 que considera essas áreas onde não foram edificadas desapropriadas. Com base nessa ciência, nesse documento que eles exibiram, foi ajuizada essa ação popular e foi, então, concedido uma liminar para que fosse verificado, suspendesse qualquer poda para verificar a legalidade, se fosse o caso, né, da permissão. A empresa sustentou ter conseguido autorização do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, o IBRAM, órgão que cuida dessas liberações. Já o IBRAM, por sua vez, disse se tratar de uma área particular e precisar apenas do pedido do proprietário. Mas o juiz determinou a suspensão da retirada. E mesmo assim, o funcionário voltou e retirou um segundo angico, igualzinho ao primeiro. E ainda ia ter mais derrubadas se não fosse a decisão judicial de aplicar uma multa de 50 milhões de reais por descumprimento da liminar. A gente tem vários comércios para alugar, a gente tem inclusive RUVs para alugar, ou seja, o que demonstra que a gente pode preservar um pouco o verde, né? O angico que foi cortado tinha pelo menos 60 anos de idade, né? Essas árvores são também patrimônio histórico, natural e, por que não, cultural da nossa cidade. As árvores em si, elas são extremamente importantes para as cidades, né? Elas amenizam o calor, elas tratam o solo, as raízes dessas árvores elas causam uma ventilação no solo. O IBRAM, por meio de nota, comunicou que não recebeu nenhuma notificação a respeito da multa. Curso para capacitar conciliadores é lançado no Tribunal Superior do Trabalho. Esta nova edição é voltada também para servidores aposentados. O objetivo é qualificar os servidores para a realização de conciliações e mediações nos centros de conciliação da Justiça do Trabalho em todo o país. Um vídeo explicativo foi exibido no lançamento do Formando Conciliadores. O curso será disponibilizado na plataforma de ensino à distância do CSJT e vai ter carga horária de 34 horas. Os módulos que vão ser abordados tratam de conhecimentos relacionados aos métodos de resolução de disputas, como políticas públicas, modelos de negociação e ética. Também vão ter aulas práticas simulando casos que buscam uma solução por meio da conciliação ou mediação. De acordo com o ministro Renato Paiva, o curso Formando Conciliadores foi atualizado nesta nova edição. O nosso objetivo é capacitar cada vez mais os servidores e inclusive aqueles aposentados, né, que têm interesse em atuar nessa área, eles podem também fazer esse curso e se habilitar para atuar no Sejusc. Os servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho interessados no curso devem procurar o Centro de Educação Corporativa da Justiça do Trabalho. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Bruno Pérez, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, William. Boa noite, Érica. O Ministério Público Federal decidiu enviar um ofício ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, manifestando preocupação com a possível extinção da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Essa possibilidade está prevista no Decreto 9.759, publicado pelo Governo Federal no último dia 11.
No documento, o MPF destaca que a manutenção da comissão é essencial para construir uma política pública permanente de combate ao trabalho escravo. E ressalta que a comissão busca garantir a dignidade humana e os direitos fundamentais previstos na Constituição e na Declaração Fundamental dos Direitos Humanos. A gente lembra que o MPF já tinha se posicionado contrariamente a esse mesmo decreto. Esse decreto pode levar à extinção de pelo menos 35 conselhos de participação popular. A gente vai agora para uma notícia de São Paulo, onde o Tribunal de Justiça decidiu rever a punição aplicada a Suzane von Richthofen. Ela, com isso, vai poder passar o Dia das Mães fora da prisão. Ela foi condenada a 39 anos de prisão em 2002 pelo assassinato dos pais. Ela cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária feminina de Tremembé. Ela tinha sido punida depois de ser flagrada em uma festa no fim do ano em um endereço diferente do informado à Justiça. Mas a Quinta Câmara de São Paulo, a Quinta Câmara Criminal de São Paulo entendeu que ela não cometeu falta grave, porque o local da festa era parte do trajeto do endereço para onde ela estava se dirigindo e era conhecido das autoridades. Já em Minas Gerais, teve início nessa semana a audiência de instrução de 13 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Estadual por envolvimento no tráfico de drogas e distribuição de armas de fogo em Belo Horizonte e região. De acordo com as investigações, alguns integrantes do grupo faziam parte de uma célula do Primeiro Comando da Capital, PCC. E essa unidade da organização criminosa também foi apontada como responsável por outros crimes, como roubo de carros e assalto a bancos. Se você quiser rever outras reportagens, acesse nosso canal na TV Justiça do YouTube. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã.